Olá, começando mais um programa Opinião pela TV Cidade, para São José também para Jacareí. Hoje o assunto aqui não pode ser outro, né? Seria até complicado não falar sobre as eleições, né? As eleições não, o resultado das eleições. Que coisa, hein, Veloso? Tudo bem? Mais uma surpresa, né? Tudo bem? Eu queria, antes de começar, se me dá licença, claro, de cumprimentar os nossos amigos aqui, o Carretone, o Francisco, da Caixa Econômica Federal, o Flávio Prado, que já foi da Caixa, agora está no sindicato. Sempre que eu encontro com eles, estou vendo o programa de vocês, tá bom e tal. Então, um abraço para vocês e continuem com a gente. Mas, voltando então à surpresa da eleição, né? Foi realmente uma surpresa e eu achei engraçado que teve umas armações que viraram contra os que fizeram as armações. Você percebeu isso? Né? Desde o começo, lá atrás, as coisas foram acontecendo e ainda estão para acontecer, né? Porque não terminou o processo para a presidência. Então está muito interessante, dá uma análise muito interessante o processo eleitoral que aconteceu neste ano. Você acompanhou muitas vezes aí pela Rádio Clube de Jacareí, pela Rádio Mensagem, enfim, pelas emissoras de rádio que você trabalhou, pelo jornal Vale Paraibano, sobre política. E você é uma pessoa que realmente conhece muito bem esse meio. Você trabalhou na Câmara de Vereadores, hoje trabalha na Prefeitura de Caçapava. Como é que você avaliou isso de ponta a ponta? Qual é a sua visão global disso aí, Veloso? Olha, tem visão boa e tem visão ruim, né? A visão boa, vamos começar por ela, que o eleitor não vai mais atrás de pesquisa, não vai atrás de redes sociais. Eu acho que também foi um grande perdedor nessa eleição, foram as redes sociais, porque a gente via que a militância do PT, por exemplo, batia duro pelas redes sociais, fazia chacota, xingava e tal, e ninguém deu a menor bola. Você vê que aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, para governador, que nós podemos falar tranquilamente, porque já acabou o processo, o Geraldo Alckmin era batido o tempo todo. Eles tinham certeza absoluta que a questão da água, o possível desvio da água do Rio Paraíba, a seca e tudo mais, reservatório, tudo. A culpa é tudo do Geraldo Alckmin, né? Não deram, o eleitor falou, olha, eu quero que seja este o resultado, e foi esse o resultado. Esse foi um recado interessante. Você acha que a forma que o ex-ministro Padilha conduziu a campanha dele foi bacana, Veloso? E também o SCAF também, porque o SCAF... Nossa, o SCAF foi uma surpresa às avessas, né? Porque, pelo amor de Deus, ele entrou nessa onda de desmontar o candidato adversário. Nós não tivemos proposta nenhuma, a gente não sabe exatamente qual a proposta. E aí entram todos os candidatos, né? A Marina, mais ou menos, ela disse alguma coisa, mas a gente não tem proposta concreta até agora. Vamos ver se agora, quando começa a propaganda do segundo turno, se a gente melhora um pouquinho nesse aspecto. No Vale do Paraíba, a gente tem aqui apenas 3 deputados, na verdade no Vale 2, e aqui na região 3 deputados estaduais eleitos, que são eles, Hélio Nishimoto, PSDB em São José dos Campos, o Padre Afonso, lá de Taubaté, e o André do Prado, que para muitos é forasteiro, mas não é não, ele está aqui colado com a gente em Guararema, Mogi das Cruzes, fez um ótimo trabalho aqui na região, Santa Branca, ele trabalhou bem, então não é forasteiro não. E para a federal, o Eduardo Cury, que ficou muito surpreso com a votação dele, né? Ele imaginava que seria... Ele foi emocionado, eu liguei para ele domingo à noite e falou, Clemente, eu não consigo falar com você agora, estou extremamente emocionado, amanhã eu falo com você. E de fato, na segunda-feira ele me ligou, ele foi à rádio, e mesmo segunda-feira, por volta de 8 horas, eu estive com ele, pessoalmente com ele, e você via no semblante dele a emoção que ele não imaginava essa quantidade de votos, 185 mil votos. Então foi uma margem muito grande para ele, né? Exatamente. É sinal o quê? Que a população achou que ele trabalhou bem. Eu não sei se você se lembra que nos primeiros programas nossos aqui, nós comentamos que o Carlinhos tinha dado uma mancada muito grande em São José dos Campos com a questão daqueles kits escolares. Por que isso tinha acontecido, eu disse da mancada? Porque ele mexeu com um eleitorado mais sensível, mais formador de opinião, que sofre mais, que são as mães de alunos, aquelas mães que levam os alunos para a escola. Não sei se você se lembra disso. Claro que me lembro. E está aí o resultado. Ele não conseguiu fazer com que a mulher dele fosse eleita deputada federal, Amélia Naomi, né? Mas até que foi bem votada, viu, Veloso? Eu não quero discordar de você que não, ela teve quase 80 mil votos. Então, se você avaliar hoje, como o PT aqui na região sul, sudeste, centro-oeste, o PT perdeu muito espaço, até que ela foi bem votada, né? Quase 80 mil votos, né? O Itamar Copp, que é da coligação PMDB, com quase 45 mil votos. Então, é uma votação, quer queira, quer não, expressiva, né? Faltou pouco, né? Então, acontece, quando nós começamos o programa agora,
que eu ia dizer da parte ruim da eleição. A parte ruim da eleição é que a gente pensa em pessoas e os candidatos pensam, tem uma farsa que fala, eu sou o candidato de Jacareí, eu sou o candidato de São José dos Campos. Se fossem candidatos das regiões, seria muito mais verdadeiro. Porque veja o caso do Marco Aurélio, por exemplo. O Marco Aurélio teve 23 mil votos, mais ou menos, aqui em Jacareí, o nosso candidato de Jacareí. Só que ele teve mais de 23 mil votos fora de Jacareí. Então, se para nós ele é o candidato de Jacareí, para ele é o candidato de outras cidades também. Mas é claro, ele faz isso porque ele sozinho, só na cidade, ele não elege. Mas só para completar, nós temos 550 municípios em São Paulo. Nós não temos... 643. 643, então aumentou, estou desatualizado, obrigado. 643. E se tivesse um candidato para cada cidade, precisariam 640 e tantos candidatos das cidades. Isso não é verdadeiro. Então, seria correto dizer o candidato da região metropolitana do Vale do Paraíba, porque nós temos 8 regiões metropolitanas, mais a capital. Seria muito mais interessante a gente pensar assim. Então, essa confusão que ainda se faz, esse desentendimento que todas as pessoas têm, a maioria das pessoas tem com relação ao processo, o processo que não é o principal, né? Me fugiu a palavra agora, a eleição proporcional, é isso que confunde, né? Porque todo mundo confunde. Depois nós comentamos mais, para eu não tomar a palavra sozinho agora, mas você vai ver que existe uma confusão generalizada em cima da candidatura proporcional, tanto para deputado federal como para deputado estadual e também para vereador quando chegar a época, né? Então isso faz com que haja também grande abstinência de votação, que esse ano também você sabe que foi muito grande. Mas eu acho que o Marco Aurélio, eu vejo três problemas que ele enfrentou aí. Primeiro, muitos eleitores dele disseram que o Marco deixou a base dele, que é Jacareí, né? Que não fez nada pelo município. Se fez ou não fez também, não vamos aqui discutir o mérito da questão, que época de eleição todo mundo fala tudo, né? Eu acredito que ele não tenha feito o que o eleitor esperou, que eu depois explico. Exatamente. Depois, o trabalho dele na região. Que se ele teve em Jacareí 23 mil e no total mais de 44 mil, é sinal que ele trabalhou bem também na região. Então ele conseguiu buscar votos fora do município dele. Em terceiro lugar, foi, no meu ponto de vista, a campanha, foi o candidato que mais apareceu na campanha. Com bandeiras, com placas, enfim, né, com os cavaletes. Ele toda semana, agora, próximas eleições, saindo em carro aberto pela cidade, conversando com a população. Para a gente foi uma surpresa. E também estão dizendo também uma quarta posição aí, Veloso, que é pelo fato de ele estar impugnado, que é uma coisa que tem que discutir também, a legislação eleitoral. Essa é a maior furada do Brasil. Chama assim, falta no país, digo sempre e repito, falta no país a reforma eleitoral. E a culpa são deles, são dos deputados que até hoje não fizeram nada. Enquanto os deputados, parece que no Congresso agora foi renovado 46% da Câmara, do Congresso. Se for verdade, e esse pessoal entrar para mudar alguma coisa, tem que melhorar, porque como está, realmente essa legislação é complicada, né, Veloso? Sim. E 46% é um número bastante grande. Viu? Quase metade, né? Quase metade. Então, outra coisa, se o Marco Aurélio, se ele está impugnado pela Justiça Eleitoral, ele não pode ser candidato. Ele não poderia ser campanha na rua. Olha, ele está bloqueado, está impugnado e, portanto, ele está proibido pela lei de colocar o bloco na rua. E fim de papo. Não é que São Marco Aurélio, qualquer candidato que esteja impugnado tem que falar, não pode e não vai ser. Porque, conclusão, atrapalhou a ele, e acabou não sendo reeleito, atrapalhou ao eleitorado dele, que não sabia, voto no Marco ou não voto. Se eu votar, será que ele vai ser eleito? E vamos supor que... Isso criou uma confusão na cabeça do eleitor impressionante, né? Então, se acontecer dele não conseguir reverter o processo na justiça, que é bem provável que isso aconteça, porque já foram todas as instâncias, será que está todo mundo errado? Né? Se ele não conseguir, são 44.617 votos jogados fora, sim, que não aproveitou para ninguém, e mais os votos das abstinências. Então, na verdade, a representação depois parlamentar fica prejudicada, claro. E aqui vai ter uma sugestão ao Marco Aurélio, que ele venha à imprensa e se explique o que de fato aconteceu. Porque o pessoal fala, desculpa a colocação, o pessoal fala tanta bobagem, que até hoje ninguém sabe realmente o que está ocorrendo com o Marco Aurélio. Por que ele foi impugnado? O que foi para o problema lá da escola que ele comprou, da não aplicação da verba?
Chega, olha, aconteceu isso, aqui está, igual Faustão aqui agora, né? É o papelzinho anotado aqui está o que aconteceu comigo, foi por causa disso, e agora eu vou ficar 8 anos inelegível, ou 3 anos, ou 4 anos. Chega e se explique, que quer queira, quer não, para o município, para Jacareí, tem que ter uma pessoa, um representante na Assembleia, né? E a gente acabou ficando sem ninguém aqui, né? Não foi ninguém aqui da cidade eleito, né? Você viu que São José... São José também perdeu, né? Perdeu muito São José. Inclusive, São José ganhou lá o Eduardo Cury, ganhou o Flavinho da Canção Nova. Conhece o Flavinho da Canção Nova? Não. Então, o Flavinho, eu conheci ele quando ele estava pré-candidato, ele esteve na rádio, eu o entrevistei. Ele tinha a expectativa de ganhar a eleição, porque ele era da Canção Nova, ele é cantor, tem uma participação ativa, não só em São José do Vale, como no estado inteiro, e teve lá 90.437 votos, sem nunca ter sentado numa cadeira do Poder Legislativo e Executivo. Ele era apenas assessor de político, então ele conhecia o métier, mas nunca tinha sido candidato a nada. Foi candidato a deputado federal direto e teve quase 100 mil votos. Vai entender isso, né? É complicado. E que seja bem-vindo, porque o Flavinho, pessoas, hoje parece que era do bem, ele esteve com a gente lá, nós conversamos e tal, ele está empenhado, me pareceu uma pessoa de boa índole, com vontade realmente de ajudar o país, que precisa de pessoas realmente comprometidas com o país, né? Porque não dá mais para ter tanta pessoa que chega lá e esquece, né? E tem que cobrar, né? Se o eleitor votou, tem que cobrar. Pega lá o Eduardo Cury, por exemplo, está lá com quase 200 mil votos, foi o 12º mais votado no estado de São Paulo, né? E ele foi, se não me engano, o primeiro colocado entre os novos, os que nunca foram... O primeiro colocado. Entre os que nunca foram eleitos. Então já é chegar e cobrar mesmo, olha, Eduardo, vamos lá, tal. Ele disse pra gente lá na rádio, lá, que segunda e sexta-feira ele vai ficar na base dele, que é São José dos Campos e região também. Aliás, ele teve aqui em Jacareí 20 mil votos. Então o Eduardo Cury teve, em São José dos Campos, 133 mil votos, que já o elegeria para deputado federal, São José. Só que ele teve mais 50 mil votos por fora, que foram 20 mil em Jacareí, 10 mil em Caçapava e teve 5 mil em São Paulo. Olha que coisa, ele nem São Paulo colocou, nunca foi. Nunca colocou pé em São amigos, Paulo. Né? Não só de amigos, vamos de eleitores de São José, aliás, melhor dizendo, moradores de São José, joséenses, que votam em São Paulo, que é comum, né? Já conhece o trabalho dele. E sem falar que também que o Emanuel Fernandes fez a campanha dele junto, né? Emanuel Fernandes também. Deu uma força. Mas só para completar essa questão do candidato local ou não, você veja que os números mostram que o Marco Aurélio, por exemplo, que teve menos da metade em Jacareí, e portanto mais da metade fora de Jacareí, se você analisar os outros candidatos que se dizem da cidade e realmente são da cidade, como a mais votada, tirando o Marco Aurélio, foi a Ana Abreu. Né? Ana Abreu, mais votada aqui. Ana Abreu ela teve 9.840 votos. Em Jacareí. E 12.455 no total. No total, fora de Jacareí. Quer dizer, ela conseguiu alguns votos fora, provavelmente em São José dos Campos, que ela é professora, deve ter. E tem também a Patrícia Juliane, que teve 8.066. Lembrando que a Ana Abreu é do PSB e a Patrícia Juliane é do PSDB. Ela teve 8.066 em Jacareí, portanto, candidata de Jacareí, e só mais 2.000 votos fora, menos isso. 10.397 no total. Quer dizer que ela se situou mais na cidade. Só que não dá quórum, né? Não dá quociente eleitoral. Não basta isso. Mais uma vez, esse sistema foi criado para que a representação dos partidos, o sistema é partidário, não é pessoal. Pessoal é só a presidência da República e o governo do Estado. A eleição proporcional, ela é partidária. Os votos são do partido, é o partido quem coordena tudo isso. Então, é preciso se pensar em termos de partido. E no inverso, não se pode pensar em termos de cidade. No máximo, se pensar em termos de região. Mais do que isso, né? Em Jacareí nós tivemos 10 candidatos a deputados estaduais. 15 no total. Né? 15 no total, e mais 5 federal, né? E nós temos um absurdo. Claro que é um direito, mas é um direito absurdo, né? Nós tivemos o deputado federal, nós tivemos o PDT com 2 candidatos da cidade. Brincadeira. Um deputado estadual, né? Perdão. Estadual, né? Estadual, perdão. Que foi o João Japonês, que teve 110 votos no total, e a Eli Domingos também, com 169 votos no total também, né? Também. Quer dizer, já é difícil, ainda se divide no meio, quer dizer, se divide entre os partidos, é complicado. Na sua opinião, Veloso, quem perdeu a eleição aqui? O Marco está impugnado, mas vamos dizer que se ele tivesse com condição de ser votado, tivesse com a ficha dele tranquila, ele teria hoje, não seria eleito deputado numa hipótese muito remota, na minha opinião, tá? Quem perde com isso? Perdeu
o PT ou perdeu o candidato Marco Aurélio? Qual a sua opinião sobre isso? Então, claro que perdeu o PT e o candidato Marco Aurélio, até porque o PT a gente está vendo que em nível nacional ele está bem ruinzinho, eles desprezaram muito a opinião pública na questão dos escândalos e tudo mais, e estão pagando por isso, apostaram em redes sociais, isso se mostrou que não tem força nenhuma, enfim, essa é uma perda também. Mas, na verdade, quem acaba perdendo sempre não é nem a população também perdeu, é lógico, mas quem perde mesmo é a cidade, é o Estado, né? E acaba o país perdendo, porque enquanto nós não tivermos um regime muito bem solidificado, uma população bastante politizada, porque politizado não é você querer se meter na política, como dizem, é você entender a política. Se houver mais tempo nos próximos programas, a gente até explica como é que funciona esse sistema. Mas você explica no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, claro. Opinião pela Cidade. Não sai daí, a gente volta já aqui falando sobre eleições, os resultados das eleições para deputados estaduais, federais e para o governo do Estado. Até já. E já estamos de volta com a nossa opinião pela TV Cidade de Jacareí, também para São José. E hoje falando aqui sobre os resultados das eleições para deputados estaduais, federais, também para o governo do Estado. Você estava falando aí sobre... É uma explicação bastante longa, então eu não vou cansar o telespectador com isso. Mas basta saber o seguinte, que cada partido tenta colocar um número X de candidatos, tanto para deputado federal e para deputado estadual, né? A gente sabe que, se não me engano, o PMDB parece que foi o partido que mais colocou candidatos lá. Mas como é que funciona essa fila? Por exemplo, nós temos aí, eu vou falar os números altos, dos 90 vagas, a gente, para achar o quociente eleitoral, nós temos que dividir o número de cadeiras, o número de votos válidos, pelo número de cadeiras, de vagas para deputado estadual, por exemplo, que são 90. Então, se você dividiu nesse número, vai dar um número X. Então, vamos supor que dê um número lá, 30 mil. É uma loucura também. O número é 30 mil, se não me engano. Cada partido que atingir 30 mil, veja que não depende da pessoa, não depende do candidato. Cada partido que atingiu 30 mil votos elege um. 60 mil, lógico, ele elege dois, e por aí vai. Então, os que tiverem mais votos, o partido que tiver mais votos, vai colocar mais candidatos. E quais são esses candidatos? Os que estão em primeiro da fila dos mais votados. Então, como é que funciona a nossa democracia, agora entre aspas? Assim, os chamados donos do partido, né, que são os mais, provavelmente os mais votados, não deixam ninguém bom de voto entrar. Então, entram, por exemplo, você é o candidato dono de um partido, que tem lá, o seu partido precisa de 30 mil votos para eleger um candidato, tá? Se você obtiver 30 mil votos, você é eleito, tudo bem. Mas se você não tiver 30 mil, mas o partido tiver 30 mil, a somatória, então um candidato é eleito, tá? Agora, para isso, aí então você fala, bom, eu vou pedir para o Veloso me ajudar a ter uma votação para me empurrar para cima. Você tem que tomar o cuidado, e você toma o cuidado, eu estou fazendo um teatrinho, que eu não tenha mais voto que você, porque senão o único que vai ser eleito não vai ser você, que eu vou tirar em primeiro lugar. Então os donos do partido ficam lá em cima colocando o pessoal embaixo. Então Ana Abreu, Patrícia Giuliani, Fernando da Ótica, tudo mais, serviram para empurrar o partido para cima e ter a votação que tiveram. É isso que precisa ser entendido, é o partido. Isso não é crime nenhum, não é crime nenhum em tese. Né? A malandragem é que é errada. Está na legislação isso, né? Isso claro. É permitido. Então por quê? Porque o voto é do partido. Nós assistimos aí, o ano passado, gente perdendo. José Antero, o vereador aqui, o famosão, perdeu o cargo porque mudou de partido. O voto não era dele, o voto era do partido. Né? E, se não me engano, o outro também perdeu, não me lembro agora. Então é por aí que funciona. Agora a gente não, eu quero que seja o Marco Aurélio. Não é o PT. Agora, o que eu acho absurdo, por exemplo, né? A vaga não é do candidato. Então, não, é do partido. A pessoa votou em você, você teve lá para você, votou em você. Para você ficar o mais votado. E você. Tá. Só que, por exemplo, aqui, pega o Sérgio Reis. Vamos pegar o famoso aqui, o Sérgio Reis. Aí é a ordem invertida. Ele teve 45 mil votos e foi eleito deputado federal. Mas você pega uma se bem que não foi ele que puxou, né? Mas tudo bem, mas vamos lá, mas ele ajudou 45 mil votos, tá? E pega uma Amélia Naomi, que teve quase 80 mil votos e não foi eleita. Porque o partido dela precisa de mais votos. Mas eu te pergunto, Luz, está certo isso?
Está certo no sistema eleitoral, não está certo para nós, nem para a velha. Acabei de falar, está na hora de mudar essa legislação eleitoral. Tem que mudar a cabeça do eleitor. E outra coisa, eleitor. essa conta, Veloso, é difícil fazer, Veloso. Não é difícil. Pelo amor de Deus, você pegar a quantidade de votos do governo do partido. Não vamos cansar você, telespectador, hoje. Mas na próxima semana a gente vai fazer essa conta. É muito fácil de fazer, não é difícil não. A gente faz para a Câmara Municipal, para ficar mais fácil, que é a mesma coisa, para todos os níveis. É muito fácil. O que precisa mudar é o entendimento do eleitor e Então você é a favor, então, que o candidato seja do partido e não, o voto seja do partido e não do candidato? Sim, se o partido for forte, se o partido for bom, tudo bem. Ué, qual é o problema? Ué. Agora, para governador é outra história, porque é o executivo. Pega, por exemplo, vamos falar aqui do vereador, do senador do Zantero, que perdeu a cadeira porque mudou de partido. Pega, por exemplo, o vereador Genésio do INSS, que sempre tem uma margem de voto muito grande. E vira e mexe, ele não é eleito, ele acaba não assumindo a cadeira porque a legenda não permite. Eu acho um absurdo isso. Pega um cara da cidade, um cara tem lá 3 mil votos e não é eleito. Pega uma pessoa que teve lá 500 votos e ela pega a cadeira dessa pessoa, que por se tem 3 mil votos, é porque essa pessoa tem mais condição de representar a população, Veloso. É isso que eu quero colocar. Então, você pega com 3 mil votos, pega o de 500, o de 500 acaba sendo prevalecido, privilegiado em razão do outro. Você está raciocinando em termos individuais. Mas não é assim. Eu não voto no partido, eu voto no candidato. Eu voto no candidato. Eu não voto no partido, Veloso. Eu voto no candidato, eu não voto no partido. Por isso que o PT chegou até onde chegou, porque o PT, dos partidos que tem, era o que mais usava o sistema partidário. Hoje já não está tanto. É o famoso eleger poste. Tanto assim está aí o nosso querido Hamilton, que fez uma boa administração, mas não era para ser ele o candidato. O candidato ia ser o Davilino, que morreu e acabou entrando o Hamilton, que era desconhecido, mas o PT votou em massa, o partido votou em massa e elegeu o cara. Quer dizer, é assim que funciona o sistema partidário. E aí mostra o quê? Que o PT não está mais em alta. Não, porque não, o Hamilton, os caras no primeiro mandato dele, explodiu. Meteu. Quem era o Hamilton? Com todo respeito à pessoa do Hamilton, mas em termos políticos, quem que era o Hamilton? Tinha sido secretário do Marco Aurélio. Então, quem que era o candidato a prefeito na sucessão do Marco Aurélio? Davi Monteiro Lima. Infelizmente, acabou falecendo. E daí, vamos colocar quem? Demorou 3 meses para decidir o nome da pessoa. O senhor Marco Aurélio, prefeito municipal, fala, o nosso candidato será o Hamilton. E elegeu o Hamilton muito bem. Só que depois, daquela época para cá, parece que está vindo uma decadência, no meu ponto de vista, respeitando o partido, respeitando as pessoas do partido, está vindo numa decadência. Porque... O povo, inclusive, me dá a impressão que os próprios petistas não estão mais empenhados nos seus candidatos. Eles estavam preparados para eleger alguém para se eleger. Não estavam preparados para governar. Porque governar, quando você tem o poder na mão, é outra história. É por isso que era preciso ter instituições fortes. Isso é um chavão político, mas é a verdade. É preciso que tenha partidos fortes, partidos que realmente... Sabe como é que funciona um partido político? Ele tem que ter uma filosofia, ele tem que ter um programa partidário. Esse programa tem que ser sentido. Eu só espero que esses deputados eleitos agora façam no país uma reforma eleitoral. Já não era sem tempo. Pergunte para essa lista de candidatos aqui qual é o programa do partido deles. Eu acho que da metade não sabe qual é o programa. Quer dizer, continua sendo a coisa pessoal. O erro está sendo na interpretação, no rumo que tomou o sistema partidário proporcional. Está errado mesmo. Não é mudando isso que vai acertar, é mudando a pessoa. Aliás, não só para a política, em todos os ramos da coletividade, quem tem que mudar é a pessoa. A instituição é a instituição. Pô, não tem. Mais um ano, o Itamar Alves saiu candidato a deputado federal pelo PDT. Ele teve aqui no total 3.136 votos. Na sua opinião, qual o motivo que Itamar Alves, em toda eleição de governador, ele sai candidato a deputado? É o seguinte, o Itamar Alves é bem votado como vereador. Eu suponho que o partido dele acha que ele seria bem votado para candidato e ele vai empurrar a fila para cima para o primeiro colocado do PDT ser eleito. Só isso, não tem outra explicação. A menos que ele tenha um interesse pessoal, que aí eu não vou adivinhar também. Ana Abreu, do PSB, e a Patrícia Juliano, do PSDB, as duas tiveram aí uma votação até que expressiva como candidatas a deputadas estaduais. Na sua opinião, elas vêm para vereadoras e têm condição de vencer? Ou a Ana Abreu, no caso dela, pela participação dela, pela que ela realmente coloca o bloco na rua, poderá ser uma candidata a prefeita em 2016? Vem cá, não necessariamente elas vão ganhar para vereadora se candidatar,
porque cada eleição é uma eleição. Não tenha dúvida. É outro chavão, mas que está. Mas o que precisa? Mas muitos candidatos utilizam a eleição as eleições majoritárias visando a eleição para prefeito e vereador. Tudo bem, isso não é nenhum erro. O erro está na malandragem. A malandragem é o seguinte, por exemplo, a Ana Abreu teve 9 mil em Jacareí, 9.840 votos. Ela é do PSB. Isso. Será que a cúpula do PSB vai deixar ela entrar de candidata? Porque ela é um perigo. Porque o sistema é o mesmo. Está aí, 2 anos... Acabei de falar, está na hora de fazer uma reforma eleitoral. Mas não é... Se ela teve agora, colocou bloco na rua, vestiu a camisa do PSB, foi às ruas, visitou todo mundo, trabalhou 3, 4, 5, 6 meses, sei quanto tempo ela trabalhou para poder colocar o bloco na rua. Na de vereador, que tem chance de entrar e seguir uma carreira política, vão travá-la, vão bloqueá-la. É um absurdo isso. Eu não ponho a reforma eleitoral tem que ser feita o mais rápido possível, Veloso. Mas não é a reforma eleitoral que vai resolver isso. O sistema é partidário. O sistema precisa ter um cara do PT, ou 3 caras do PT, um do PSDB. É assim que funciona. E foi feito um cálculo matemático para que isso acontecesse. Então, por exemplo, o PT aqui, que ainda é o partido majoritário em Jacareí, eu suponho que ele aposta em 4, 5 vereadores, para a gente não entrar na política agora. E o PMDB 2 e por aí afora. Então, se o PT é o mais forte, só daria PT. Então precisa um do PT, outro do PDT, outro não sei do que, e precisa... O programa está encerrando aqui, você quer falar mais uma coisa aqui? Mas não, nem começou. Nem começou, está encerrando já, Veloso. Poxa vida. É o voto de forasteiros, né? Que ajudou aí a reduzir a bancada da região. Tem um senhor aí, que foi eleito deputado federal, Samuel Moreira, que é lá do Vale do Ribeira. Fez o trabalho na região todinho e com isso, se ele não tivesse esse voto forasteiro aqui na região, o Vale poderia ter eleito aí mais 8 deputados estaduais e 6 federais. Portanto, está na hora de as pessoas também tomarem cuidado, porque o voto de cara que nunca apareceu na região e de repente vem e leva todos os votos, absurdo isso, né? Mas é uma bobagem isso aí. Porque ele pode fazer isso, meu Deus do céu. Ele é um candidato, ele é um deputado federal por São Paulo. Ele pode, gente, não pode o eleitor. Ele pode vir lá do Amazonas. Não, chegar a colocar um cara que não sabe, nunca veio, não sabe nem quem é, e colocar para ser deputado. Ele é um brasileiro, ele é um paulista. Mas quando é que ele vai ajudar? Quando é que ele vai ajudar a região? Nunca. O deputado não tem que pagar a conta, não tem que... Chega, um abraço. Até semana que vem com mais semana que vem a gente continua. Opinião. E começa a semana agora aí o horário de verão, hein? Acabou de ser adiantado em 1 hora. Até lá, um abraço, obrigado. Tá. Pô, mas não é verdade?